está com algum tipo desses vírus aí da gripe, dessas doenças, ajuda e trabalha para combater tudo isso e vai trazer esse benefício para a sua saúde e outros mais produtos que são muito importantes. Para você ter mais informações, você pode ligar no telefone 199-9318-2972, 199-9318-2972, entra em contato aí também no WhatsApp para que você venha adquirir esses importantes produtos aí para o cuidado com a sua saúde e a saúde da sua família. Tem várias informações aí e indicações porque tem sido bênção na vida de famílias e de vidas. Amém? Então fica aí para você e para sua casa esta importante informação. Eu quero convidar você para a palavra de Deus agora, Evangelho ou livro do profeta Samuel, capítulo 7, versículo de número 2. Esse é o texto para nossa reflexão neste momento. Profeta Samuel, capítulo 7, versículo 2. Para que seus amigos e outras pessoas, por meio de suas redes sociais, possam ouvir a palavra de Deus, eu convido você para estar compartilhando aí essa live, nos ajuda a promover o propósito dessa programação que é edificar vidas. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E sucedeu que, desde aquele dia, a arca do Senhor, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos, e lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: Se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarodes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e serve-o, e a ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si aos Baalins e aos Astarodes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: Congregai a todo o Israel em Mispá, e orarei por vós ao Senhor. E congregaram-se em Mispa, e tiraram água, e derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e disseram ali: Pecamos contra o Senhor. E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. Amém? Glória a Jesus. Esse é o texto aqui da palavra do Senhor, meus amados irmãos. Aleluia, para os vossos corações. Para quem está aí do ministério, quero pedir para a irmã Ana Célia, se possível, compartilha lá a live no WhatsApp da igreja, para os irmãos receber aí a jornada bíblica de hoje, que é esse capítulo. Amém? Vamos juntos aí, repartindo, aleluia, a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua misericórdia. Eu te agradeço. Peço que nessa tarde, mais uma vez, o Senhor venha nos guiar, o Senhor venha falar conosco, meu Deus. Aleluia, e nos dá entendimento da tua palavra, entendimento da tua vontade para com as nossas vidas, e venha revelar, aleluia, a tua palavra na tarde de hoje, e que ao ouvir a tua voz, cada um tenha uma reação, uma atitude, de uma maneira que o Senhor, ao sondar cada coração, ao examinar os corações, encontre a verdade, e essa verdade que o Senhor encontre venha agradar ao Senhor e promover transformação na vida de todo aquele que tem com fé recebido de bom grado a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós chegamos aqui nesse abençoado capítulo na tarde de hoje. Eu quero convidar você para estar atento ao que o Senhor tem preparado para nós. Estamos diante de um capítulo da Bíblia Sagrada, onde há um chamado de Deus para o arrependimento, um chamado da parte do Senhor para que o seu povo venha se arrepender dos seus pecados, das iniquidades, inclusive daquilo que estava trazendo o mal sobre o povo, aqui o povo de Israel. E aqui nós temos, aleluia, um momento importante nessa nação, em meio a esse povo, porque a Bíblia diz que o povo, diante de tanto sofrimento em que eles estavam, pela ausência da manifestação de Deus, pela ausência da presença de Deus, da obra do Senhor no meio desse povo, irmã Lúcia, a Bíblia diz que eles estavam lamentando, toda a casa de Israel estava lamentando, desejando Deus, desejando o Senhor. Aleluia, e isso é importante, quando já no coração das pessoas, elas estão entendendo, eu preciso de Deus, nós necessitamos do verdadeiro Deus, porque tem muitas pessoas que vivem a própria maneira, trilhando os próprios caminhos, e durante um tempo rejeita o conselho do Senhor e a palavra do Senhor, e isso acaba trazendo consequências sobre as suas vidas, porque nós dependemos daquele que nos criou. Só uma observação, o ar que nós respiramos vem de Deus, né? É Deus quem tem nos dado fôlego de vida, é Deus, é o Criador, que nos dá o fôlego de vida, o ar para nós respirarmos. Agora, se o Criador é quem nos dá o ar para respirar, nos preserva vivo, é Ele quem nos sustenta, então nós não podemos viver distante dEle. Não apenas, não somente por causa dessa situação como uma conveniência, mas para nós vivermos, precisamos dele. Para existirmos, precisamos dele. Sem ele, como diz a palavra de Deus, nada podemos fazer. Então, o ser humano não pode viver a própria maneira e deixar aquele que o mantém, aquele que o sustenta de lado. Então, o povo de Israel, né, deixou os princípios do Senhor de lado para viver a própria maneira. E isso causou consequências, e isso trouxe inquietação, trouxe aflição, trouxe derrotas, inclusive nas batalhas. A Bíblia diz que eles foram derrotados pelos inimigos. A palavra de Deus também revela que eles acabaram sendo oprimidos na sua própria terra. Veja o sofrimento desse povo, do povo de Israel. E esse sofrimento desse povo e o sofrimento também de muitas pessoas nos dias de hoje é muito grande. Tem muitas pessoas que estão sorrindo, até mostram um sorriso por fora, mas só Deus. E você sabe como você se encontra, como está a sua alma, alma abatida, alma aflita. Tenta aparentar que está tudo bem, mas ninguém te vê quando você está dentro do seu quarto, chorando, entristecido,
alguns até mesmo não sentindo prazer e alegria de viver. É isso que está acontecendo com muitas pessoas. Então o povo de Israel estava sofrendo, e a Bíblia diz, como eles eram o povo de Deus, que tinha conhecimento de Deus, dos feitos do Senhor na sua vida, agora eles começam a se lamentar pelo Senhor. Eles estão lamentando, anseiando por Deus, entendendo que precisava do Senhor presente na sua vida para lhes ajudar. E a Bíblia Sagrada revela que, eu quero convidar você para enxergar isso conosco, que nesse momento o servo de Deus, o porta-voz de Deus, o profeta Samuel, ele vai fazer aqui uma declaração para esse povo. O versículo 3 diz: então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, serve a ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Porque eles estavam, amados irmãos, eles estavam oprimidos. Nas mãos de quem? Nas mãos dos filisteus. Era esse o estado aqui do povo de Deus, era esse o estado do povo de Israel. Aqui nós vemos o profeta Samuel declarando o que o povo deveria fazer. E aqui, com essa declaração, nós vemos as características do verdadeiro arrependimento, da verdadeira conversão, da verdadeira volta do homem para Deus. Aqui está algumas características que eu quero observar com você. O versículo 3, o profeta Samuel vai dizer: se de todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor. Ele está dizendo, é necessário haver uma conversão, mas essa conversão deve ser de todo o coração, de todo o coração. Essa conversão não pode ser com nenhum tipo de falsidade, não deve ser uma conversão de aparência, não deve ser uma conversão para alguém dizer, olha, aquele ali se converteu, mas no coração isso não é verdade. Por quê, irmão? Uma coisa é você se converter diante dos homens. Outra coisa é você se converter diante de Deus. Uma coisa é os homens dizer, olha, rapaz, aquela pessoa mudou. Outra coisa é Deus estar falando que você e vendo que você realmente mudou. Aonde? No coração, porque você só faz, só pratica o que está no teu coração. Você não consegue manter mentira e a aparência durante muito tempo. Você só consegue manter o engano, a mentira durante um tempo. É por isso que a verdadeira conversão deve ser de todo o coração, porque aí quando é de coração, então é algo verdadeiro diante de Deus. O profeta Samuel vai dizer, e é o que Deus está falando nessa tarde, não pense, glória a Deus, que a palavra é para aquele tempo, não é para hoje. Deus está dizendo assim para essa geração, para vidas que estão ouvindo a palavra de Deus. Eu quero uma conversão, mas de todo o vosso coração, é o que o Senhor está falando na sua palavra. A Bíblia diz lá no livro de Provérbios acerca do coração, dizendo, de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, os caminhos da vida é do coração. Então você vai viver de acordo com o que realmente está no teu coração. Quando olhamos aqui para esse texto e falamos do coração, o coração aqui não é o órgão, né, que é o coração, mas está falando de quê? Da nossa alma, né? Está falando de se converter
com todo o seu pensamento, se converter com a sua emoção, com o seu sentimento, com a sua vontade. O seu pensamento precisa se voltar de verdade para Deus. O seu sentimento precisa se voltar de verdade para Deus e para os princípios da palavra de Deus. A sua vontade precisa se voltar para Deus e estar alinhado de acordo com a vontade de Deus. Então, converter de coração é isso. E aí vem o fator, o que é converter? Conversão, o que é uma conversão? O que é converter? A palavra de Deus nos mostra, e a realidade da vida, o dicionário revela isso. Alguém vai converter quando uma pessoa está indo num caminho errado, num caminho que ele entende, não, eu estou errando, não é essa trajetória que eu preciso ir. Então você vai precisar dar meia volta e voltar para o caminho certo, para o caminho correto a se seguir. E aqui nós temos o profeta Samuel dizendo, olha, vocês, ou o povo, trilhou um caminho errado. E ele destaca, né? Começou a adorar ídolos, se afastar de Deus. Ou, por que não dizer, viver uma vida de dubiedade religiosa, né? Vivendo uma vida com o coração dividido, é um tipo de servir a Deus pela metade. Ele está dizendo aqui porque eles queriam servir a Deus e servir aos ídolos, a Astarote, aos deuses estranhos. Então havia aqui um coração dividido, uma hora era Deus, outra hora eram os deuses estranhos, ou querendo fazer um tipo de concessão em poder servir dois deuses. Era isso que estava acontecendo aqui nesse momento. Era assim que o povo estava. E uma das coisas que você precisa entender, nós precisamos entender, é que Deus, ele não aceita, ele não te divide com ninguém. Ele não te divide com outro Deus ou com outro ídolo. Não, o Senhor não divide você. Ele não dá a glória dele para outro. Uma das coisas que você pode ter certeza, o diabo aceita você servindo, aparentemente servindo a Deus e servindo a ele. O diabo aceita você com a vida toda bagunçada. Para o diabo não tem problema. Se você for lá na igreja, se você até dar o dízimo, se você fazer as suas orações, desde que você continue vivendo a vida de pecado, não mudar de vida, não mudar de atitude, não abandonar a idolatria, não abandonar a prostituição, não abandonar a mentira, não abandonar as farras dessa vida aí, as baladas da vida, a embriaguez. Se você viver assim e ir na igreja, para o diabo não tem problema, e você congregar em algum lugar, mas viver para o diabo, isso aí tá tudo certo. Para os ídolos, para o mundo, não tem problema. Quando você estiver sentindo aquela carga pesada, o peso que o pecado traz, aí você ir lá na igreja e falar assim, pastor, ora por mim, ou ir receber uma oração para sentir um alívio, uma sensação de alívio, porque é isso que acontece, aleluia. Uma das coisas que as pessoas encontram na presença de Deus, quando ele vai buscar uma oração, através de uma oração, até através do louvor, quantas pessoas que estão mal, aí ele ouve um louvor, aí ele sente um alívio, dá aquela melhorada, né? Para o diabo, irmão, não tem problema, né? Você viver fora da presença de Deus e também ir lá na igreja, ir lá pedir uma oração. Para o diabo tá tudo certo. O negócio é que com Deus isso não dá certo. O Senhor não quer isso. O que estava acontecendo aqui, a Bíblia diz que o povo estava servindo a Deus e servindo também a Astarote, a Baal, aos ídolos das outras nações daquela época. E aqui entra um detalhe, para o diabo isso está tranquilo, para o inimigo das nossas almas pode ser assim, para Deus não. Porque uma das coisas que a Bíblia diz, que o Espírito que em nós habita, o Espírito de Deus que vem habitar o cristão, ele é sensível, ele é, aleluia, uma pessoa que tem zelo por mim e por você. Ele tem zelo, ele tem zelo. E o que é zelo aqui? É um cuidado, glórias a Deus. É como, por exemplo, deixa eu abrir um parêntese.
para falar algo aqui muito interessante. Imagine um homem que tem a sua esposa, que é a sua esposa, que é dele, mas de repente essa mulher se relaciona com outro homem. Olha que coisa terrível. Isso a Bíblia chama de adultério, esse tipo de pecado. Mas o homem que se preza, que valoriza princípios, ele não aceita um negócio desse, está fora do padrão, está fora do plano divino e ninguém aceita. A pessoa vai ter zelo, vai ter ciúme. Não, para com isso, que bagunça é essa? Ninguém vai aceitar isso. Deus é da mesma maneira, ele não aceita, o homem está servindo a ele, está vivendo também entregue a todo tipo de coisas que desagrada aos olhos do Senhor. É por isso que a palavra de Deus vem dizer: se com todo o vosso coração vos converter ao Senhor. Então, em primeiro lugar, a primeira característica do verdadeiro arrependimento é se converter de todo o coração. Lá no livro do profeta Jeremias também está escrito, irmãos, irmã Josiane, irmã Márcia, está escrito aqui, olha, buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando me buscardes com todo o vosso coração. Preste bem atenção, tem pessoas que muitas vezes por ignorância, porque não tem conhecimento, outras porque ainda está oprimida, e outra porque acha que está certo dessa maneira. Por exemplo, em um momento ele está ali para ouvir uma boa palavra de Deus, mas daqui a pouco ele está mergulhado em várias coisas, ouvindo músicas obscenas que não agradam a Deus, e ele acha que eu posso ouvir a palavra de Deus aqui, também eu posso ouvir esse tipo de música, que não tem problema não. Deus é bom, imagina, não tem problema não, porque Deus é bom. Meu querido, Deus é bom, mas ele é justiça. Nós temos que entender que Deus é santo. É isso que o profeta Samuel está declarando aqui. É necessário se converter de todo o coração. Aí a segunda característica da verdadeira conversão é tirar dentre vós os deuses estranhos e os astarotes. Entenda uma coisa, o que é estranho? Tudo que é estranho aqui no sentido da palavra é que é estranho a fé em Deus. Tem coisas que é estranha a fé em Deus, é estranha aos princípios da palavra de Deus. Então, como que se aplica aqui para os nossos dias ou para esse momento? Tem coisas que não estão de acordo com os princípios da palavra do Senhor. Então, se é estranho ao que está na palavra de Deus, nós devemos deixar de fora da nossa vida. Nós devemos fazer uma renúncia. Nós precisamos tirar. O texto está dizendo aqui, tirai, tirai. Então é quando algo está dentro, é quando algo está na vida de uma pessoa, é quando algo está em um lugar que não está agradando a Deus. E qual é a atitude agora? É tirar. Tirar de entre vós, tirar do meio de vós tudo que é estranho, os deuses estranhos. Tirar o que não está de acordo com as santas palavras de Deus. A Bíblia diz, em 1 Coríntios, capítulo de número 3, também o capítulo 6 fala sobre isso, que eu e você, que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, se é casa de Deus ou templo do Espírito Santo, quem habita no cristão, naquele que entrega a vida para Cristo, deve ser santo, ou quem habita é santo. E não tem como uma pessoa santa, que é o Espírito Santo, habitar em um templo sujo. Sujo pelo pecado, sujo pelas coisas mundanas que o ser humano vai trazendo para a própria vida. Aí é necessário fazer o que, irmão? Tirar tudo que é estranho. Os deuses estranhos. Tudo aquilo que a palavra de Deus não aprova é necessário tirar. A mentira, a falsidade, as imoralidades. Vamos traduzir de uma maneira prática. Por exemplo, algumas pessoas podem falar assim, esse pastor está muito exagerado, mas não, preste atenção. Existem músicas que faz apologia a muitas coisas. Por exemplo, tem músicas que faz apologia à prostituição, para o homem se prostituir. E a prostituição não aprova ao Senhor.
Tem músicas que faz apologia ao adultério, ao marido trair a esposa e a esposa trair o marido. Tem músicas que faz apologia até à pedofilia. Tem músicas que incentivam o homem para viver na orgia e na embriaguez, a se tornar uma pessoa ébria, um ébrio. Esse tipo de coisa não agrada a Deus e não convém a alguém que está na presença de Deus e vê entregue, tendo prazer e gostando desses tipos de músicas. Então o que a pessoa deve fazer? Tira do seu repertório todas essas coisas. Tem programações na televisão que o ser humano precisa, não, essa aqui eu não posso assistir. Você tem que dizer, ter esse controle, tirar algumas coisas da sua vida, do seu viver diário. Tem roupas que não convém, que o sentido dela é levar a pessoa a ser sensual, a atrair o olhar de homens ou de mulheres no aspecto da sensualidade. E aí tem coisas que a pessoa que quer viver uma vida em ordem diante de Deus precisa tirar da sua vida. Então tem muitas coisas, por exemplo, tem palavras, tem pessoas que têm o hábito de viver falando mal dos outros. Então a maledicência precisa ser tirado da vida da pessoa. Então o que a palavra de Deus está mostrando aqui é que tudo que é estranho, os deuses estranhos, os astarotes precisa tirar. É uma expressão da verdadeira conversão, do verdadeiro arrependimento. Em terceiro lugar, preparai o vosso coração ao Senhor. Aleluia! Versículo de número 3. Preparai o vosso coração ao Senhor. Então você precisa preparar o seu coração, ou o nosso coração, para Deus. E como que é isso? Preparar o nosso coração ao Senhor. Quando nós falamos de preparo, geralmente quando alguém está se preparando para algo, ele está se organizando para algo ou alguém que é muito importante. E quando a Bíblia está dizendo preparai o vosso coração para o Senhor, aleluia, porque o coração de uma pessoa, o que está no coração dela, ela vai conseguir praticar. E coração aqui nós já enfatizamos, é sentimento, é vontade, é o seu pensamento. Então você vai preparar tudo isso para Deus. Para você servir a Deus com o seu coração, com o seu pensamento, com o seu sentimento, com a sua vontade. Você vai se preparar para Deus. Em quarto lugar, uma decisão. A verdadeira característica do verdadeiro arrependimento, ou as características do verdadeiro arrependimento, é quando uma pessoa ela toma a decisão, eu vou servir só a Deus. Eu não vou servir a Deus e ao mundo, não vou servir a Deus e ao diabo. Não vou fazer o que Deus quer e o que o diabo quer. Eu vou servir a Deus. É quando se dispõe para fazer a vontade de Deus, para servir a Deus fazendo a sua vontade. Servir a Ele só. Eu não vou provocar em Deus ciúme ou levar Deus a me rejeitar. Porque quando alguém vai servir a dois senhores, lembra do que Jesus falou? Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de amar a um e odiar o outro, há de aborrecer a um e se dedicar a outro.
Não podemos servir a Deus e a Mamon, não podemos servir a Deus e ao diabo, não podemos servir a Deus e o mundo, não podemos estar na presença de Deus, tentando agradar a Deus e ao mesmo tempo agradando ao adversário. Não! Vamos servir, tomar uma decisão de servir ao Senhor. Essa é, aleluia, que segundo a palavra de Deus, as características do verdadeiro arrependimento. Atitudes do verdadeiro arrependimento. Olha só. A Bíblia diz que quando eles ouvem a palavra de Deus, eles atendem. E aqui está algo. Qual é a atitude do verdadeiro arrependimento? É quando você se arrepende. Você ouve a palavra e você realmente se arrepende. Então você vai ter algumas atitudes. Porque existe uma diferença. Está aí, irmão Ney, a paz. Preste atenção. Existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento que não tem mudança de vida não é arrependimento, é remorso. Quando alguém ouve uma palavra de Deus, ela até chora, derrama rios de lágrimas, mas se não houver uma mudança, isso se chama remorso. Porque chora, derrama lágrimas, mas se não mudar de vida, é apenas remorso. É uma tristeza por conta, às vezes, do erro ou pela consequência que o pecado traz. Porque o pecado traz consequência. E o pecado, observe algo, a iniquidade, o pecado, na hora que a pessoa está praticando, é prazeroso para a carne. Quem dizer que o pecado não é prazeroso, ele não está falando a verdade, porque o pecado ele tem um sabor, no momento, prazeroso, mas o doloroso é as consequências do pecado. Quando vem as consequências, aí vem as lágrimas, vem muito choro, e aí muitas vezes a pessoa está chorando, mas muitas vezes não é por conta do arrependimento, mas é por causa da consequência do pecado. Porque quando vem um alívio quanto à consequência, a pessoa não muda e continua da mesma maneira. Agora, o verdadeiro arrependimento, segundo o que a palavra do Senhor nos revela, vai produzir uma mudança. Vai ter atitude. Não basta eu chorar, não basta eu dizer ou você dizer, me perdoa Deus, me perdoa. Mas é necessário ter uma atitude demonstrando essa mudança. Aí a Bíblia diz que quando eles ouvem a palavra, quando é confrontado, a palavra do Senhor nos mostra que eles têm atitude. Qual é a atitude? Primeiro, eles reúnem e congregam. A Bíblia diz que todo o povo congregou em Mispá. Então eles congregaram junto com o profeta de Deus. Ao eles congregarem, aí eles começaram a ter algumas atitudes. Primeiro, congregaram. E aqui eu abro um parêntese, porque tem muitas pessoas que está no grupo do que é chamado de os desigrejados. Não precisa congregar, não precisa se reunir. Não, é necessário congregar sim. É necessário se reunir com o mesmo propósito de adorar a Deus, de orar, de se humilhar, de buscar a presença do Senhor. É necessário porque o povo de Deus é uma família, é um corpo. Tem os desafios, mas é uma família, precisa vencer, precisa estar junto, precisa perseverar. É necessário congregar. Segundo, a Bíblia diz que quando eles congregam, eles tiram água e derramaram perante o Senhor. Isso fala de um tipo de quê? De oferta, de libação. Eles derramam água perante o Senhor, é uma maneira de expressar que eles estavam se derramando diante de Deus, se expressando, aleluia, se rendendo perante o Senhor. Então, quando as pessoas se reúnem, é necessário se derramar, se entregar, se render diante de Deus. Vai ter essa atitude, a rendição, porque com essa atitude é uma expressão de quem está se rendendo. Senhor, nós nos rendemos diante de Ti. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que eles se jejuaram.
Porque o jejum faz parte da demonstração do arrependimento. Quando alguém está se arrependendo, então ele vai jejuar, crucificando a carne, disciplinando a carne, disciplinando a alma. E no jejum você está dizendo: Senhor, eu quero, é melhor para mim o Senhor, a tua presença, os teus princípios, do que inclusive o alimento que eu estou comendo. Eu estou regrando, me disciplinando, porque eu quero agradar ao Senhor, eu quero me humilhar perante o Senhor. Então é uma expressão de humilhação diante de Deus, dizendo e demonstrando que nós dependemos dele, que nós queremos ele. Então o povo, em terceiro lugar, terceira atitude, eles jejuam. Em quarto lugar, a Bíblia diz: e disseram ali, pecamos contra o Senhor. O que é isso aqui? É a atitude de reconhecer os pecados. Um perigo muito grande na vida de uma pessoa, de um ser humano, é quando ele peca, mas ele não reconhece. Ele acha que ele está certo. Quantas pessoas, irmão, e essa pessoa é triste porque está longe. Quando está vivendo uma vida errônea, que não está aprovado pela palavra do Senhor. E quando é confrontado por Deus, pela palavra, quando Deus ele fala, a pessoa, em vez de se humilhar e render, e reconhecer os pecados para ter uma mudança, para ser perdoado e haver uma transformação, aí muita gente começa a se justificar e não reconhecer os próprios erros. Tem pessoas que peca, tá fora do plano de Deus, e quando vem o Senhor para falar com ele, vem uma correção, ele se justifica, e inclusive alguns culpa Deus. Até o próprio Senhor é culpado para algumas pessoas. De tão soberba, de tão exaltada que a pessoa é e está. Ela não se humilha. Então é necessário fazer o que? Reconhecer que é pecador, que precisa da misericórdia de Deus. O profeta Isaías, quando ele tem um encontro com Deus, naquela visão do capítulo 6, a Bíblia diz que ele tem a visão, aí ele diz assim: ai de mim que eu vou perecer, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele reconhece, ele se humilha. Esse reconhecimento, essa humilhação, leva a graça de Deus a se manifestar a ele. Porque a Bíblia diz que um dos serafins voou, pega uma brasa tirada do altar com uma tenaz, vem até o profeta e toca em seus lábios. E diz: a tua iniquidade foi tirada e purificado o seu pecado. Por quê? Porque ele reconheceu. Então ele foi perdoado, ele foi purificado, e o quadro, a vida dele mudou. Quando o ser humano, quando o homem, quando a mulher, ele realmente se converte, se arrepende, reconhece o quão pecador é e que necessita da graça de Deus, então o Senhor perdoa e o favorece. Então a atitude do verdadeiro arrependimento é, em quarto lugar, o reconhecimento. Em quinto lugar, e julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. O que é isso que quer dizer? Que ele julgava. O que é isso aqui? Esse julgar é mostrar, fazer as pessoas enxergar o que estava certo e o que estava errado. E qual deveria aqui ser o procedimento, porque ele era um juiz. Então, no julgamento, alguém é aprovado ou reprovado. Quem é aprovado continua da mesma maneira, né? Porque está aprovado. Mas quem é reprovado, então vai ter que ter uma atitude de mudança. Então, a pessoa que se arrepende tem a atitude de se submeter a um julgamento de Deus, da palavra de Deus para com a sua vida. E aí o que a palavra de Deus lhe orienta, a pessoa se submete e vai praticar, porque ela está se submetendo a um julgamento de Deus e da sua palavra.
E é melhor que sejamos julgados agora. Eu vou repetir. No livro de 1 Coríntios, capítulo 11, tem um versículo que diz assim: quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Quando nós em vida somos julgados pela palavra de Deus, e nós somos achados em falta, enquanto estamos aqui, temos como nos corrigir. E aí não seremos condenados com o mundo. Então, se a pessoa se arrepende, se corrige, decide mudar, então não vai ser condenado, mas será salvo, será absolvido, será salvo pela graça de Deus, porque houve arrependimento. Então está aqui a quinta atitude do verdadeiro arrependimento. E eu quero encerrar falando sobre o benefício desse verdadeiro arrependimento. O benefício. O próprio versículo de número 3 diz assim: o profeta declara: e vos livrará da mão dos filisteus. Então o arrependimento, a nova atitude diante de Deus, traria para eles o quê? Livramento. Quem iria livrá-lo da mão dos inimigos seria Deus. Quem iria dar vitória para eles com essa mudança de atitude seria e foi, quem deu livramento foi Deus. Neles não havia força para resistir àquele inimigo, mas por eles se colocar na presença de Deus como o Senhor queria, e por você se colocar na presença do Senhor, diante de Deus, da forma que o Senhor tem exigido de você, vem livramento de Deus para a sua vida. Vem a vitória de Deus para a sua vida. Sabe aquela situação que você está dizendo assim: eu não consigo solucionar, eu não consigo vencer, eu não tenho condição. Com a presença de Deus, com o posicionamento correto na presença do Senhor, você terá vitória. A vitória vem do Senhor. A nossa vitória vem do Senhor que fez os céus e a terra. Quando eles se reúnem, os filisteus se levantam contra eles. Aí a Bíblia diz que o povo disse: Samuel, homem de Deus, ora por nós. Aí Deus vai, aí o profeta vai e declara dizendo: eu orarei por vocês. Enquanto ele orava, enquanto o povo estava se colocando diante de Deus da maneira que o Senhor exigia, a Bíblia diz que Deus fez haver um estrondo no meio dos filisteus. E a palavra de Deus diz que eles ficaram atordoados e fugiram do povo de Deus. E fugiram de diante do povo de Deus. O que nós aprendemos aqui é que a vitória não foi pela força deles, não foi pelas armas de guerra do povo, mas a vitória veio do Senhor. Foi o sobrenatural de Deus para haver essa vitória. E uma das coisas que o povo de Deus que está com a vida em ordem, que procurando andar direito na presença de Deus, sempre vai experimentar, é o sobrenatural de Deus. Quando o povo estava diante do mar vermelho, o Senhor disse: toca no mar, o mar se abriu. Quando o povo enfrentou batalha contra os amalequitas, Deus orientou Moisés: fica com as mãos levantadas sobre o monte. Enquanto Moisés estava com a mão levantada, o povo vencia a batalha. O sobrenatural de Deus. Então, diante das suas batalhas, se você estiver atendendo à voz de Deus, a vitória sobre a tua vida e a sua casa é certa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas reflita. Será que Deus não quer um posicionamento? Não quer você tendo uma atitude diferente, uma nova atitude na presença dEle? Colocando a vida em ordem, atendendo o que o Senhor está falando com você, para que as coisas venham mudar?
Tem muitas pessoas que estão chorando, que estão gemendo, que estão reclamando, que estão sofrendo. E até pedindo, Deus me ajuda, me socorre. E Deus está dizendo assim, ouça a minha voz. Aleluia. Então somente ouça a minha voz. Você que está ouvindo a palavra de Deus, então somente ouça a voz de Deus. Atenda o que o Senhor está falando contigo nesta tarde. E após isso você verá o que o Senhor fará na tua vida, pela tua vida e através da sua vida. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. A sua vitória, a vitória que você precisa, que você necessita, não será de forma natural, mas será através do sobrenatural de Deus. Porque lutando naturalmente, olha só o que Deus diz para alguém nessa tarde. Da forma natural você já lutou de muitas maneiras e não solucionou. E o quadro não mudou. Por quê? A mudança vai começar dentro de você. Ao você começar a atender de coração que Deus está falando contigo nessa tarde. Aleluia. Glórias a Deus, você verá o sobrenatural de Deus agindo pela tua vida. A mudança começa dentro e daqui a pouco você verá por fora as circunstâncias à sua volta, Deus trabalhando e agindo na sua vida. Você verá a mão do Todo-Poderoso agindo por você. Essa é a palavra de Deus para o seu coração. Crede na palavra de Deus, no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a palavra do Senhor para o teu coração na tarde de hoje. O sono, então me levantei e andando pela casa, coração queimava igual brasa, com vontade de chorar. Minha alma angustiada, feito fera acuada, sem vontade de sorrir. A voz ouvi, então entendi que o Espírito Santo me dizia assim: ore mais, ouça mais, vigie mais, perdoe mais, ame mais, pregue mais. Ajoelhei e orei, naquele momento eu senti A presença de Deus. Aleluia. o céu inteiro gritando dentro de mim. É tempo de buscar a Deus e dizer não a Baal. É tempo de se humilhar. Glória a Deus. Aleluia. É tempo de tocar o céu. Meu irmão, na oração. É tempo de influenciar essa nova geração. Se hoje ouvires essa voz, como não há o que temer. Deus tem pressa em te usar. Deus está com Glória a Deus. Muito bem, meus amados e queridos irmãos, essa é a palavra de Deus para as nossas vidas, para os nossos corações. Eu quero cumprimentar
Está aí também participando a irmã Cleide, a paz, irmã Cleide, boa tarde para nossa irmã também, uma Márcia, a paz do Senhor. Queridos irmãos, eu quero antes aqui de nós encerrarmos, aleluia, a nossa programação na tarde de hoje, fazer um convite muito especial para você que está agora na sintonia. Hoje é, aleluia, o 13º dia, a 5ª semana do propósito que nós estamos, propósito aliança com Deus, experimentando curas e milagres. Então, chegou a 5ª semana dessa campanha, desse propósito que está sendo uma bênção para a glória de Deus. E daqui a pouco, às 18h40, já estaremos nos reunindo na Rua 5, número 23, na Chácara Bela Vista, para em jornada, em caminhada, irmos para a congregação do Jardim Paraíso, bem pertinho aí, né, ao lado do Monte Cristo. Então, você que está na sintonia, eu quero convidar você para estar conosco. Tem muitas pessoas que estão dizendo assim, eu quero uma mudança na minha vida, e ele fica em casa sentado, em casa, e falando, Deus, muda a minha vida, ou então, né, nos seus alfazeres, porém, não se posiciona para ter uma ação e atitude de fé. Nós vemos na palavra de Deus propósitos ou direcionado por Deus com atitudes e atos proféticos. Por exemplo, para que a muralha de Jericó fosse derribada, Deus deu uma orientação para o seu servo Josué, dizendo, olha, vocês vão dar voltas na cidade por 7 dias. 7 dias. E no último dia vocês dará 7 voltas na cidade de Jericó. E a Bíblia diz que eles fizeram isso. E conforme as orientações de Deus, chegou o momento de eles dar o brado, de eles gritar, aleluia. E a palavra do Senhor nos revela que Deus, ele fez aquelas muralhas grandes de vários metros, quase 9 metros de altura, com condições de casas serem construídas em cima daquela muralha, mas Deus fez as muralhas ruírem, porque o povo obedeceu à orientação de Deus em uma atitude ou um ato profético de fé, e um milagre aconteceu. Pastor, é padrão isso? Não, mas tem momentos que Deus orienta, o povo dele exercita a fé e grandes obras o Senhor faz. Eu quero convidar você para estar nesse ato profético, essa caminhada. Nós estamos indo para o Jardim Paraíso. Glória a Deus. Você que tem uma causa, pedido de oração, traga também. Nós estamos aqui com os pedidos também. Você vai anotar o seu nome, a sua casa, é o nome da sua família. E nós vamos estar em oração, louvando a Deus, ministrando pelas famílias, mas também cumprindo o ID de Jesus. Enquanto nós caminhamos, estamos orando no bairro, estamos evangelizando, levando a palavra de Deus, e o Senhor estar presente, tem estado conosco. Eu quero convidar você que ainda não participou nenhum dia hoje, pode ser o primeiro dia nesse propósito. Eu creio que Deus, ele fará uma grande obra, vidas estão sendo transformadas e serão transformadas pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho, do Senhor e do Salvador Jesus Cristo. Então hoje, daqui a pouquinho, às 18h40, eu aguardo por você. Quem deseja mais informações para conseguir chegar ali no templo, na igreja, o WhatsApp é o 199-8310-1019, 199-8310-1019. Participe conosco, vamos atender aí o chamado de Deus, vamos buscar ao Senhor, porque com certeza vidas serão e estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Maravilha, meus irmãos, está aí essa importante informação e daqui a pouquinho vamos estar juntos. Então, reúna a sua família, vamos em uma caminhada, né? Eu creio que vai ser uma bênção. Você verá como é lindo o que o Senhor está fazendo. Enquanto caminhamos, louvando a Deus, adorando ao Senhor, pelas ruas aí desse bairro,
e recebendo também a ministração de Deus nas nossas vidas. E está sendo uma bênção e você é o nosso convidado especial. Daqui a pouquinho, a partir das 18h40, pastor, eu tenho problemas na minha vida. Você que está com problemas impossíveis para você solucionar. Muitas pessoas que estão com problemas de ordem espiritual, física, enfermidades, problemas financeiros. Faça um propósito com Deus. Entre em aliança com Deus Todo-Poderoso. Lembra de Jacó? Quando ele fez um voto com Deus, ele disse: Senhor, se o Senhor for comigo e me der pão para comer, roupa para vestir, e fez ali uma aliança com Deus e trilhou a sua jornada, e ele foi fiel para cumprir o que ele falou com Deus. E Deus honrou o voto de Jacó. Será que não é o momento de você estar na presença de Deus, fazendo um propósito firme na presença do Senhor? Lembra de Ana? Ana chorou tanto, não foi? Ela se lamentava tanto porque não podia ter um filho. Mas no dia em que Ana, ela foi ao templo, ela fez um voto, ela se derramou perante o Senhor, o quadro da vida de Ana foi transformado. Talvez você tem muitos desanimadores, muitas pessoas que vai dizer para você: não vai não, não vai acontecer nada não. Tem muita gente que vai tentar te desanimar. Lembra de Bartimeu? Ele sabia qual era a necessidade dele. Então, quando Jesus estava passando, Bartimeu disse: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele começou a clamar, não foi a pedir: tem misericórdia de mim. Não, ele gritava, ele clamava. E aí apareceu quem? Os desanimadores. Não vai não, não vai acontecer nada não. Para de incomodar o mestre. Era o que estavam falando para Bartimeu, mas ele era quem sabia a necessidade dele. Ele é que tinha um propósito no coração: eu quero uma mudança na minha vida. E ele perseverou até que Jesus ele parou por causa de Bartimeu e disse: traga ele até mim. Quando ele chega diante de Jesus, Jesus pergunta: homem, o que queres que eu te faça? E Jesus está perguntando para alguém que tem atitude, alguém que não está, por causa dos desanimadores, parando, dos problemas, da oposição. Ele não está parando, mas ele decidiu: não, eu vou até Jesus mudar minha vida, eu vou perseverar. E ali ele recebeu a sua visão, a cura, a sua restauração. A vida dele foi transformada. E nesse propósito eu acredito que Deus ele vai transformar a vida de pessoas como o Senhor já tem feito. Ele já tem feito. Grandes coisas o Senhor tem feito. Já tem vários testemunhos. E muito mais vai haver daquilo que Jesus ele tem feito. Mas venha pronto para atender o que Deus vai falar contigo. Porque em ouvir a voz de Deus, em ouvir a voz do Senhor, em atender o chamado de Deus, a sua vida e a sua história será transformada. Fique com essa palavra, esse convite. E daqui a pouquinho, 18h40, se reúna conosco lá na igreja da Chácara Bela Vista, Rua 5, número 23, na Chácara Bela Vista, 7 horas, no máximo 7h10, estaremos saindo da congregação lá da Chácara Bela Vista. Amém? Queridos, Deus abençoe, estamos encerrando a programação. Fiquem todos na paz do Senhor. Programação Compartilhando Vida, trabalhando pela tua verdadeira felicidade, felicidade verdadeira somente em Jesus.